Ok, indo contra o meu vídeo anterior, que eu falei muito sobre o futuro e algumas coisas que é importante a gente se preocupar lá pra frente, eu basicamente vou focar no presente e apenas relaxar. Então eu vou pintar com aquarela, ou geralmente também como eu pinto com aquarela. Basicamente a aquarela tem três conceitos que eu acho extremamente valiosos, que é o controle de opacidade, que meio que ela sempre vai ser um pouco mais apagada que o normal. O controle de água, que é saber o quanto de água você precisa colocar para não envergar o papel. E saber mesclar inúmeras cores que a aquarela tem. E juntando com essa questão da opacidade, você consegue ir criando cores um pouco mais vivas e brincando com as tonalidades. Então, os estilos de aquarela que existem são dos estilos mais aguados, que são com forma mais indefinida, pois ao contrário do lápis, a aquarela possui muita expressividade, muito além do normal, inclusive, que infelizmente eu não consigo aproveitar o máximo de potencial, talvez por insegurança, mas quem saiba eu desenvolva isso no futuro, certo? O outro estilo que eu adoro muito utilizar é o que deixa tudo definido com lápis ou mesmo nanquim. E depois é só pintar tudo certinho, porque a transparência vai deixar o traço embaixo. Que talvez vocês tenham visto nos meus vídeos sobre aquarela digital. Mas também é possível fazer a mesma coisa no papel. Inclusive chega a espantar os olhos de quão igual é a aquarela do Grita. Ou em outros softwares, pelo menos, eu não consegui perceber tal semelhança com a aquarela real. Não estou desmerecendo outros programas que tenham brushes engines diferentes, né? Mas a brush engine do Grita é incrível. Eu faço isso porque, já que a aquarela tem uma opacidade muito alta, eu costumo fazer isso mais para economizar tempo na arte final. Além de eu não ser muito bom em finalizar, eu acabo indo apagando as imperfeições, tudo bonitinho. E outra porque as pessoas fazem é simplesmente fazer tudo com aquarela e finalizar com a própria tinta, tipo, colocar ela e fazer o preto bem marcado, o azul, usar o pigmento puro. E sua versatilidade chega a ser incrível. Você consegue misturar aquarela com acrílica, guache. Inclusive, eu acho que o guache acaba se dando melhor, porque a composição do guache é muito semelhante da aquarela. Mas, claro que você precisa saber a pintar com guache. Então, por favor, escreva nos comentários se vocês querem aprender guache também. Mas tem um detalhe essencial que precisamos ter, que é extremamente importante para quem quer pintar com aquarela, que é o cuidado de não enfergar muito a folha. E além de não lampusar o papel também, o que acaba sendo normal no começo, então não é um bicho de sete cabeças. Mas vão se policiando com isso, porque às vezes pode ficar meio estranha a folha, começar a rasgar, ou o pigmento não se misturar direito, então é, vai com calma e inclusive eu não gosto de gastar muito com tinta. Eu costumo querer investir mais em papel, porque ele é a base para uma boa pintura. E esse é o grande problema da aquarela. Você precisa gastar em torno de uns 80, 60 reais para comprar o conjunto inteiro. Sim, a aquarela é extremamente caro, mas existem alternativas mais econômicas. O grande problema é que são extremamente trabalhosas e a maioria dos vídeos no YouTube são extremamente experimentais. Mas sim, caso vocês queiram muito, mas muito mesmo que eu grave esse vídeo, minha meta de likes é no mínimo uns 500.
Sim, exatamente isso que você ouviu. 500 likes. Porque, basicamente, eu não tenho muito número de inscritos. Então, eu não consigo ter uma boa margem e eu não sei se essa mensagem de fazer esse papel vai trazer grandes retornos. Mas mesmo assim, eu prometo que se eu tiver uma audiência legal, assim, que vai assistindo meus vídeos, eu prometo gravar como é que faz tinta e papel de aquarela, né? O que eu costumo fazer primeiro é ter um papel de testes. Não sei se alguém assistiu meu vídeo sobre cores, mas basicamente eu explico que o contexto da cor e outros fatores são extremamente importantes. E como a aquarela é uma tinta muito solta, precisamos testar isso antes. E uma coisa que vamos desenvolvendo com o tempo é simplesmente perceber que a cor que usamos na aquarela não é a mesma cor que estamos vendo na tinta por causa da transparência. O valor sempre vai ser menor do que estamos vendo na poça comparado ao papel. Só se usarmos pigmento puro, né? Mas eu acho que a pintura ia ficar meio feia, né? Não sei. E explorando outras técnicas, basicamente temos a técnica molhada, a técnica seca e a mista. Eu não tenho muita paciência para a técnica molhada. Mas basicamente molhamos primeiro o papel e depois adicionamos o pigmento. Ela é ideal em tinta e papéis com mais qualidade. Mas no geral você também vai conseguir com materiais um pouco mais em conta também. Essa técnica é recomendada mais para aqueles estilos que eu mostrei primeiro, que são mais soltos e mais jogados. A segunda técnica que eu conheço é simplesmente o meio termo entre o seco e o molhado. Eu simplesmente escolho as tintas que eu preciso e quando está pronta, formo uma espécie de poça de água e relaxem que isso é normal. Depois que a tinta já está misturada, eu posso simplesmente colocar meu pincel nessa poça. E mais outra coisa que eu esqueci de falar, o pincel, ele é extremamente importante. Para fazer essa técnica, o pincel precisa estar reter muita água, né? Então eu recomendo os pincéis do tipo Marta. E a técnica seca, você simplesmente utiliza o pigmento puro. É quase pouca água, assim, você só vai pingar um pouquinho de água, colocar o pigmento e começar a pintar. Ela é recomendada apenas para a arte final, porque, como eu falei antes, além da pintura ficar feia, ela gasta extremamente muita tinta e, querendo ou não, uma recarga de tinta de aquarela tá em torno de uns R$ 18. E dependendo da tinta que você gastar também, você vai ter que comprar uma aquarela nova. Então, recomendo você mesclar no mínimo a técnica mista com essa técnica de mais seca, porque senão você vai ter problemas, viu? Você vai ter que depois aprender a misturar tinta e não é bacana. Mas relaxem com questão da durabilidade da aquarela, porque sim, elas duram muito. Então, não tem com que se preocupar. Só caso você realmente use aquela técnica seca, tipo, de forma exagerada. Mas de resto, não tem muito problema. Ok, já que eu já expliquei as técnicas, eu vou mostrar as diferenças entre os materiais. Basicamente, as diferenças entre qualidade entre as aquarelas são poucas, mas percebemos que as de mais qualidades, as cores são mais claras e vivas. Então, basicamente, para começar, não precisa ser aquele material ultra profissional. Até as infantis estão de bom tamanho, particularmente para testar outras coisas. Eu recomendo já papéis de gramatura de 300 para cima. Não recomendo abaixo disso, senão o controle de água vai ficar ainda mais preciso e às vezes nem dá como uma folha de sulfite.
Então com isso você já consegue pintar relativamente bem. Mas agora, se você quiser elevar ao nível de sua pintura, eu recomendo materiais um pouco mais medianos. Novamente, eu entendo a realidade do brasileiro, mas caso tenha alguém com um bom poder aquisitivo me assistindo, esses materiais que eu recomendo aqui na tela, eles estão em torno de uns 200 a 300 reais o material. A grande vantagem é que você não precisa ficar repondo igual as Copics, você vai ter que repor de 2 a 4 anos. E você pode simplesmente ir pintando normalmente, porque a aquarela é um material muito durável. E detalhe, um bom pincel dura anos, até o meu com uma qualidade meio estranha assim, ele está durando entre 5 a 6 anos. Então vai por mim, a única coisa que você vai precisar se preocupar é com papel, que caso acabe a tinta, a reposição é uns 20 reais mais ou menos, chutando alto. E ainda assim você vai precisar de uma vez por ano a cada, não sei quantos anos mais ou menos. Só pelo amor de Deus, não deixe formar água em torno da aquarela, senão a tinta simplesmente vai evaporar. Mas caso vocês tenham a linha escolar e a grana tá meio curta, eu vou deixar aqui na tela as cores essenciais para fazer a mistura de tinta. O único problema é que se uma delas acabar, você vai ter que comprar outra aquarela quase que obrigatoriamente e tentar reutilizar as cores que estão nesses fundos aí e indo, entendeu? Não tem muito o que fazer, infelizmente não existe reposição na linha escolar. Mas caso você realmente esteja interessado em comprar essas aquarelas mais caras, no mínimo mediana, você tem que entender a filosofia dos materiais. Eu preciso deixar claro que eu percebo que muitos profissionais na área não falam muito sobre isso. Mas há grandes diferenças entre os materiais ocidentais e orientais. Os ocidentais basicamente os materiais eles são mais translúcidos, com uma tinta bem vibrante. Porque esses materiais são pensados para serem utilizados de forma translúcidas, porque as técnicas de aquarela no ocidente são bem jogadas de tinta, são bem naturais assim, que preservam o estilo do autor. Já não podemos dizer isso das orientais. As orientais lembram muito o guache também, porque ela é um pouco opaca também, a mistura de tinta, como vocês perceberam aqui na tela, não são muito claras. Então, no geral, elas são mais feitas para fazer mangá, anime, e que elas precisam preservar a linha embaixo, mas também elas têm que apresentar mais cor do que as ocidentais. Então, minha recomendação é a seguinte: se você gosta de uma arte mais jogada, mais livre, espontânea, vai para linhas ocidentais. Já vocês que gostam de uma coisa mais firme, mais... Se vocês precisam de mais precisão, menos translucidez, assim, eu recomendo as orientais mesmo, para que elas tenham um traço mais firme e dinâmico, tipo... Ela ainda é uma aquarela, mas ela tenta ter mais precisão que as outras aquarelas. A aquarela que eu uso, que segue muito mais a linha que eu sigo em relacionado a estilo, é da Sakura Koi. Mas para quem quer outras linhas, tipo, que não quer seguir esse estilo que eu mostrei aqui, uma linha que eu vejo as pessoas recomendando bastante, só que infelizmente eu não tenho conhecimento, é da linha Wilsori Newton, só pesquisem direitinho. A linha que eu vejo o pessoal falando muito bem, que tem um ótimo custo-benefício, é da linha Codman. Mas eu não vou poder falar sobre, né, tipo, minha experiência, porque eu não uso muito esse material, porque a minha linha é mais asiática mesmo, então eu recomendo vocês pesquisarem por conta própria e pesquisando mais materiais, mas aqui eu recomendo pro meu estilo, assim, se vocês querem seguir uma linha semelhante, é da Sakura Koi mesmo. Mas sim, caso vocês achem esse material difícil, a aquarela, relaxa, é mesmo difícil.
Mas assim, quando você já tem um certo domínio, uma certa clareza, você vai perceber que esse material na verdade é bem fácil. Eu só recomendo uma coisa: não vai tentar fazer um semi-realismo direto. Comece com coisas simples, por exemplo, tente pintar uma maçã. A ideia é ir treinando os conceitos de mistura de tinta e controle de água. Um exercício bom para treinar isso é molhar uma folha com uma gramatura de 300 para cima e ir testando até onde o papel aguenta. Outro passo é criar meio que uma poça de água e experimentar como que mistura outras camadas sem que a folha comece a rasgar. Mas sobre a técnica aguada eu recomendo fazer o mesmo, porém ir adicionando a tinta. E sim, tomem cuidado para as poças não formarem tipo um estouro, igual eu tô mostrando aqui na tela, que isso é bem fácil acontecer. Mas assim, é normal folhas com essa gramatura acontecerem isso. Então é isso. Eu espero ter economizado um grande tempo de pesquisa para vocês e que tenham gostado do vídeo, pois sim, ele exige muita técnica. Mas curiosamente a aquarela não exige tanta cautela quanto um lápis de cor, pois as camadas que o lápis de cor exige é muita precisão e controle extremo e até fino assim. É bem consistente, eu não gosto. Então a única coisa que a aquarela exige é paciência, por mais que o lápis de cor exija isso e seja até meio cansativo. Mas é mais no tempo de secagem, então enquanto você estiver pintando uma área e esperando secar, né, você pode pintar outra e assim por diante. Então podem relaxar que de todos os materiais ele é o mais equilibrado em questão de tempo. A outra opção que eu vejo é os marcadores, mas Caraca, R$ 1.000 no marcador. É melhor ficar na aquarela mesmo. Mas é isso, eu postei esse vídeo porque eu vejo que é muito difícil alguns artistas que desenham muito no digital ter um total domínio sobre o papel. Então minha ideia era trazer um vídeo diferente, se vocês quiserem que eu poste mais vídeos assim com outros materiais, como guache. Então deixa eu treinar um pouco, que eu ainda não estou muito acostumado, pelo amor de Deus. Mas eu penso em trazer vídeos com muito mais qualidade, então eu vou aumentar um pouco a postagem de 2 em 2 semanas. Mas assim, para não deixar o canal parado até lá, tudo, e continuar o engajamento, eu vou começar a postar shorts, assim, tipo... vou começar lá pra semana que vem. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e... Falou!